A paz do Senhor. Vamos para mais um devocional. Convido a você a adorar ao Senhor juntamente comigo neste sábado, dia que Deus nos concedeu para o adorar mais uma vez. Vamos adorar o Senhor com este louvor da harpa de número 17. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim, Jesus me convida que eu suba pra si. Da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa ao langor, da ave o carpido de doce amor. Me falam sentidos e acordes dos céus, me traz aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó, que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a meditar comigo nessa palavra de hoje, que está no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, a partir do versículo 1 do capítulo 19. Aqui diz assim, a história de Zaqueu. Quero falar sobre Zaqueu. Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Amém? Estava meditando aqui nesta passagem e Deus falou muito comigo através de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, ele era cobrador de impostos. Ele era uma pessoa que era cobrador de impostos e não era muito bem visto pelos religiosos naquela época, porque os publicanos, eles enriqueciam, os cobradores de impostos, eles enriqueciam naquela época fazendo um trabalho que não era muito legal. Não era muito legal para as pessoas, os religiosos. Então eles não gostavam muito das pessoas como Zaqueu. Mas Zaqueu, ele era um homem rico, tinha de tudo, mas não tinha Jesus. E como ele era baixinho, ele era pequenininho,
ele queria ver Jesus, mas não estava conseguindo ver. Porque a multidão, quando Jesus passava, a multidão atrapalhava e ele não conseguia ver Jesus. Mas só que aí ele teve uma ideia, né? Pessoal, eu vou subir num lugar alto e quando ele passar, eu vou conseguir ver ele. É interessante isso aqui, porque às vezes a gente pensa assim, mas todo mundo, né, todas as pessoas vão ser alcançadas por esse evangelho, por essa graça, né, por Jesus. Só que às vezes as pessoas não querem ver Jesus. Não são todos que vão dar lugar, porque nós temos livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio, nós temos que querer, nós temos que se esforçar por aquilo. Às vezes as pessoas pensam, mas eu sei que Deus não vai deixar eu, partir sem salvação, eu morrer sem salvação. E continua levando uma vida de qualquer maneira. Não é bem assim. A misericórdia de Deus, ela é grande, sim. Deus, ele é bondoso, sim. Ele é misericordioso, ele é longânimo, sim. Mas você tem que querer. Você tem que se esforçar. Como Zaqueu quis. Zaqueu, ele quis ver Jesus. Ele ficou sabendo de Jesus. E ele quis ver Jesus. Ele quis tanto ver Jesus que ele subiu até um lugar alto onde ele podia ver Jesus. Onde Jesus poderia ver ele. Não foi só ele ver Jesus. Porque ele já estava vendo, ele já estava sabendo que Jesus passava por ali. Mas ele queria que Jesus visse ele. Aí ele disse assim, eu vou chamar a atenção dele para mim. Aí ele ficou num lugar alto. Porque a multidão atrapalhava ele ver Jesus. Às vezes, muitas pessoas, situações atrapalham nós de ver Jesus de verdade. Às vezes você até vê, mas você não consegue chamar a atenção dele para você, porque às vezes a multidão te atrapalha. E é necessário você sair do meio da multidão. É necessário você se afastar daquilo que tem atrapalhado você a ver, a ter esse encontro com Jesus de verdade, para você conseguir ver. Zaqueu aqui, ele nos traz uma lição muito importante. Ele quis ver Jesus e no momento que Jesus passou, Jesus olhou para ele e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Ou seja, Jesus se ofereceu para ir para a casa dele. Mas porque primeiro ele quis ver Jesus. Primeiro ele chamou a atenção de Jesus para ele. Aí sim, depois Jesus foi até a casa dele. E naquela época, Jesus foi até criticado por Jesus convidar ele por ele ir para a casa de Zaqueu. Por Jesus ir até a casa de Zaqueu. Os religiosos daquela época criticaram, até criticaram Jesus por ele fazer isso, por ele ter ido, até a casa de Zaqueu. Porque Jesus, ele não importa, ele não faz acepção de pessoas. Ele não classifica, é esse ou aquele que eu quero. Não, é a pessoa que tem que querer ele. É a pessoa que tem que querer ele. E Zaqueu chamou tanto a atenção dele que ele quis ir para a casa dele. E às vezes é necessário nós chamarmos a atenção de Jesus. É lógico que às vezes muitas pessoas faz com que você se afaste delas.
Tem pessoas que você oferece a salvação, que você oferece a sua mão, você oferece a ajuda, e depois essa pessoa, ela mesma se levanta contra você. Como aconteceu com Davi, né? Davi cantava louvores para Saul, aquilo o acalmava, fazia com que ele se acalmasse, com o espírito maligno saísse da vida dele. E depois o que acontecia? Depois Saul mesmo perseguiu Davi, querendo matar Davi, querendo tirar a vida de Davi. Davi o que fez? Davi fugiu. E tem pessoas que ele é tão mal para ele mesmo que ele acaba afastando as pessoas que querem levar Jesus para ele. Ele acaba afastando essas pessoas de perto dele. Porque ele não quer Jesus. E quem está oferecendo Jesus acaba tendo que sair de perto para ele escapar a própria vida dele. Porque a pessoa que está se perdendo, além dele estar acabando com a vida dele, ele ainda pode acabar com quem está do lado. É por isso que a pessoa ela tem que querer. Por isso que Deus deu o livre-arbítrio, o direito de escolha. Cada um escolhe o que é melhor para ele. Zaqueu escolheu Jesus. Ele saiu da multidão. Ele quis que Jesus visse ele. Chamou a atenção dele para ele. E Jesus olhou para ele e se ofereceu para ir pousar na casa dele. Isso é maravilhoso. E às vezes nós somos até criticados, às vezes, por ajudar, às vezes, as pessoas, apoiar, né? Algumas pessoas, igual eu fico aqui pensando no caso das pessoas que são homossexuais, né? Como que você vai ajudar aquela pessoa? Às vezes a pessoa quer ver Jesus, quer chamar a atenção de Jesus, mas às vezes não tem um meio para fazer isso. Eu tô falando isso porque eu convivo com pessoas assim. E às vezes eu sou criticada por apoiar pessoas dessa maneira, né? Mas como eu tenho Deus na minha vida, como eu tenho Jesus na minha vida, eu apoio sim. A não ser que essa pessoa ofereça risco para minha salvação, para minha vida. Se essa pessoa oferece um risco para minha vida, eu vou afastar. Eu vou sair de perto. Não, porque essa pessoa está me fazendo um mal. Mas se essa pessoa não oferece risco nenhum para mim, eu vou estender a mão. Eu vou ajudar. Igual eu já vi várias pessoas, às vezes, bêbados, serem retiradas das portas das igrejas. Isso me dói. Isso me corta o coração. Quando eu vejo alguma situação assim. Deus não agrada disso. Jesus não agrada disso. A não ser que a pessoa esteja oferecendo risco, mas se não estiver oferecendo risco, cabe a nós a estender a mão, a ajudar e ir oferecendo a palavra aos poucos, e ir oferecendo a Deus para ele aos poucos. A semente ela vai sendo plantada aos poucos. É igual a criança, o bebê. Você não vai logo dando o arroz com feijão e a carne assada para ele, né? Você trata ele com leite, com mingau, uma coisinha mais leve para o estômago, uma sopinha, para depois vir o que é sustentável. Assim somos nós. Quando somos pequenos na fé, queremos chamar a atenção de Jesus, queremos que Jesus olhe para nós.
Tem que ser aos poucos, devagarinho. Eu tô falando isso porque eu já vi casos de pessoas que às vezes chegam na igreja e justamente naquele dia que a pessoa foi até ali, aí veio uma palavra ali direcionada para aquela pessoa. Deus não agrada disso. Eu acredito que não. Arrebanhe a pessoa primeiro, traga a pessoa primeiro, para depois. Mas tem que falar, porque... Calma, vá devagar, vá com cuidado. Porque senão ao invés de ganhar, nós vamos perder. Ao invés de trazer para perto, vai afastar. E fica pior. Eu estou falando isso porque são situações que eu já vi acontecer com pessoas que estavam do meu lado, que eu convidei para ir até a igreja. Às vezes eu me esforcei para levar a pessoa até ali. E às vezes a pessoa que foi direcionar a palavra, que foi dirigir a palavra, levou uma palavra. Mas é o Espírito Santo. Às vezes é assim. Sempre é o Espírito Santo. Mas a pessoa que vai trazer a palavra tem que estar direcionada mesmo pelo Espírito Santo. Porque às vezes não é bem o Espírito Santo. Às vezes é a emoção da pessoa que extrapola às vezes. Porque se for direcionada mesmo, realmente, pelo Espírito Santo, a pessoa que ouviu aquela palavra vai voltar. Ele não vai fugir. Quando é realmente o Espírito Santo que está falando, essa palavra ela não vai correr com as pessoas, ela vai trazer as pessoas. Então, eu quis deixar essa palavra nesta manhã para reflexão de muitas pessoas. Muitas pessoas às vezes querem chamar a atenção de Jesus e às vezes a multidão atrapalha. E nós não devemos estar incluídos nessa multidão que atrapalha esses Zaqueus a conseguir ver Jesus de verdade. Porque eu digo comigo também, porque eu já fui por várias vezes impedida de ter uma intimidade verdadeira com Jesus. Por várias situações que estavam à minha volta. Eu digo isso porque eu acredito que tem pessoas que são como eu. Que já passaram pelo que eu passei. Amém? Eu agradeço a tua atenção, o teu carinho, pedindo a Deus que Ele continue falando ao seu coração e que você consiga, como Zaqueu, chamar a atenção dele para você e para as outras pessoas que querem também conhecer Jesus de verdade. Amém? Que Deus abençoe.